por que os preços se deslocam? Por que os preços se deslocam? Qual é a razão dos preços se deslocarem? Por que os preços sobem ou por que os preços caem? Alguém tem alguma ideia a respeito disso? Porque, teoricamente, toda vez que acontece uma nova cotação, está tendo um negócio. Tem um cara comprando, tem um cara vendendo. Por que os preços sobem e por que os preços caem? Oferta e demanda, mas só um pouquinho. Se tu tem um cara comprando e tem um cara vendendo, por que o preço sobe? Por que o preço cai? Quantidade de negócios na compra e na venda? Não, a quantidade de negócios é exatamente igual. Novamente, se eu tenho aqui um negócio, eu tenho um comprador e eu tenho um vendedor, na quantidade igual. Então não é a quantidade de negócios. Força de compra é mais forte? Força de compra é mais forte. Se os compradores estão comprando 1.000 e os vendedores estão vendendo 1.000, porque para ter algum negócio tu tem que ter paridade na posição. Até agora ninguém respondeu por que os preços sobem. Agora sim, o Arthur João Bonato está falando, porque alguém aceita pagar acima do preço que está agora. Assim o preço sobe, caso contrário, o preço desce. Isso se chama, sabe o quê? Agressão. Isso se chama agressão. Então os preços sobem quando os compradores decidem agredir as melhores vendas e começam a tomar a mercado, começam a tomar na melhor posição de venda. E isso vai empurrando os preços para cima. Ao mesmo tempo, os preços caem quando? Quando os vendedores começam a agredir os compradores de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais impositiva. Os caras não querem vender daqui a 5 ou 10 minutos, eles querem vender agora. Isso significa vender para o melhor comprador, vender direto para o book, agredir o melhor comprador. Por que é importante a gente entender isso? Por que é importante a gente entender isso? Porque, na verdade, a agressão, tá? A agressão especificamente, ela vai ser literalmente mais forte em alguns momentos. Então, aqui, durante essa fase, nós temos os grandes fundos agredindo o mercado, e agredindo o mercado de uma maneira mais violenta, mais visceral, digamos assim. E durante essa fase de consolidação, nós temos vendedores agredindo nesta região, compradores agredindo nesta região. Então, durante esta etapa que nós estamos aqui, durante essa etapa que nós estamos vencendo agora, que é basicamente uma congestão, todo rompimento ou toda tentativa de subir vai enfrentar o quê? Vai enfrentar a agressão de venda das instituições que compraram aqui embaixo. E isso tende a produzir dificuldade de rompimento. O mercado, nesse momento, inclusive, está tentando romper. Tá? Está tentando romper. Mas, novamente falando, eu tomaria esse rompimento? Muita cautela aí. Eu não gosto muito de operar rompimento de intradia. Tá? Então, como é que tu faria essa operação, Stormer? Bom, eu entro nos 5 minutos e esperaria nos 5 minutos que uma barra fechasse aqui. Depois que essa barra fechasse, eu esperaria uma barra estreita aqui. E quando essa barra estreita fosse rompida para cima, isso seria a confirmação do rompimento. Se a barra estreita for rompida para baixo, eu vou literalmente operar na venda, trabalhando o retorno para dentro da congestão. Mas aqui é uma zona perigosa de tomar posições. Comprar neste momento, nessa barra grande aqui. Desconfiem veementemente de toda barra enorme que está dentro de uma congestão. Barras enormes, como essa daqui, deixa o cara motivado a comprar, porque o cara pensa, agora o mercado vai bombar forte, vai subir forte. Mas não é isso que o Price Action nos ensina. Não é isso que, basicamente, quem opera por movimento de mercado e por preços trabalha. Pelo contrário, quando eles veem esse tipo de situação, eles pensam em fazer uma venda para voltar para dentro da congestão. Então, quem está olhando isso daqui de uma forma de price action, não está pensando em comprar aqui. Não. Está pensando em fazer uma eventual venda.
para trazer os preços de volta para dentro da congestão. Claro que, e é importante que mencione isso, claro que esta zona de congestão, ela aparece por um objetivo. Ela aparece por uma razão. Qual é a razão? Imagina que vocês são uma instituição, uma mega instituição. Vocês têm que comprar milhares e milhares de contratos de futuro. Vocês acham que vocês podem sair comprando enlouquecidos? Não, vocês não podem sair comprando desconhecidos, enlouquecidos. Se vocês comprarem enlouquecidos, o preço dispara e tu não consegue comprar tudo aquilo que quer. Certo? Então o que tu precisa fazer? Tu precisa produzir este movimento aqui. Tu precisa criar congestões. É aqui que você estará comprando a grande quantidade de lotes que você queria durante essa congestão, em que você começa a comprar nessas zonas aqui. Quando o mercado chega aqui do que você comprou para comprar mais aqui embaixo de novo. Então, senhores, a gente tem que entender que toda zona de congestão é zona em que os institucionais estão trabalhando intensamente. Tem institucional trabalhando pesado aqui para comprar lotes ou tentar se posicionar aqui nesse preço médio dessa congestão, em torno de 74.900 pontos. A compreensão disso ela é fundamental para que vocês evitem comprar depois de fortíssimas barras de alta e fortíssimas barras de baixa. Tá? Então, é um conceito que eu queria passar para vocês há muito tempo. O mercado ele vai trabalhar sempre em dois tipos de movimento clássicos, tá? Que é o movimento direcional, em que ele está sendo agredido violentamente, e o momento de congestão. Na congestão, duas coisas podem estar acontecendo: ou acumulação ou distribuição. O que seria distribuição? Bom, digamos que o mercado tenha sido acumulado por grandes instituições nessa zona aqui, ó, até que o mercado consegue romper, mas os institucionais estavam com o seu preço médio aqui embaixo. Eles vão empurrando o preço para cima, empurram o preço para cima, até que chega uma zona em que eles querem começar a descarregar. Eles precisam começar a descarregar. Então, o que eles fazem? Eles começam a bater venda, depois compram, vendam, compram, vendam, compram, vendam, compram, e eles vão descarregando seus milhares e milhares de lotes a um médio nessa zona. E isso se chama distribuição. Então, o mercado ele passa constantemente por uma alternação entre acumulação, que é seguida de fase direcional, que é seguida de distribuição ou de nova acumulação. Porque se os institucionais acreditarem que vamos continuar o movimento de alta, eles acumulam mais. Então, essas são as fases que o mercado vai trabalhando. Tá? Então, quando a gente observa isso e quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber muitas coisas que são importantes para a gente. Primeiro, se o mercado está numa fase direcional, nós temos que aproveitar e comprar todos os sinais que apareçam. Seja uma barra única vermelha ignorada, seja a perda da última mínima, seja o rompimento da última máxima, tomar todas as posições. Tomar todas as posições enquanto o mercado estiver direcional. Como é que tu entende que o mercado está mais ou menos direcional, Stomer? Bom, basicamente olha essas médias. Basicamente a gente olha a média maior de 17, e olha a média maior de 80, e olha basicamente o próprio VWAP, e com isso a gente consegue ter realmente uma visualização de um mercado mais direcional ou de um mercado mais lateral, como ele estava, por exemplo, durante essa fase aqui, em que as médias não estavam nem um pouquinho alinhadas. A gente tinha a média maior de 17 subindo e de 80 caindo, depois a média maior de 17 de lado e a média maior de 80 caindo. Essa é uma fase de acumulação. Essa aqui, ó, é uma outra fase de acumulação. E aqui, ó, é uma fase direcional.
Essa é uma fase direcional. E aqui é uma outra fase direcional. Certo? Então, quando a gente olha esse tipo de zona, esse tipo de região de preço, esse tipo de consolidação, nós temos que ter algumas coisas que a gente tira disso. Primeira coisa que a gente tira disso, basicamente. Pode acontecer de reverter nessa ação? Claro que pode. Por quê? Porque o institucional está usando, e vai reverter aqui ó, pelo jeitão, ó. O institucional ele vai usar essa barra enorme para vender as posições que ele tem. Ele vai vender a posição que ele tem após uma alta. Porque o institucional, mais do que o trader físico, ele acredita no conceito de vender depois, comprar depois que caiu e vender depois que subiu. Então, a cada barra nova de alta, enfrenta-se venda de institucional, especialmente depois de barras amplas como esta. Especialmente depois de barras amplas como essa, que tentaram romper uma congestão. Isso é uma tentativa de romper a congestão. No momento em que a gente perder essa mínima, todos os players que compraram daqui para cima estão armadilhados. E isso empurra o mercado para baixo. Para buscar o quê? Para buscar justamente esse fundo que está aqui. Essa é a ideia de price action. Essa é a ideia de price action. Tá? O problema é, e aí vem a pergunta do Robson Filho, comprei no fechamento dessa barra aí, assumi que já rompeu. Por que tu assumiu que já rompeu? Por quê? Observa aqui, ó. Então por que essa daqui não rompeu? Observem que se vocês olharem com muita atenção, depois de uma barra ampla, vem uma barra de reversão na maior parte das vezes. Olha essa barra ampla aqui. E olha a reversão depois. Então, depois de barras amplas, especialmente barras que estão tentando romper uma congestão, não é seguro comprar. Imagina você tentar comprar isso daqui, ó. Porque vai romper essa máxima aqui. Olha o que acaba acontecendo depois. Os institucionais usam essas altas para vender, para recomprar aqui embaixo. Tá? Então o stop é gigantesco se você compra uma barra dessas grande, como está sendo desenhada agora. Onde é que está o stop do cara? O cara vai botar o stop aqui embaixo? Não faz muito mais sentido ele vender aqui com o stop aqui em cima, com o alvo aqui embaixo? Faz muito mais sentido do ponto de vista estratégico o cara produzir uma venda aqui com o stop acima dessa máxima com o alvo aqui embaixo. Olha ali, ó. Isso aqui está acionando o stop de todo mundo que comprou nessa barra. E onde é que é o objetivo desse movimento? O objetivo desse movimento é voltar para a abertura desse candle, no mínimo. No mínimo. Então, nunca, e é raríssimo a gente falar em nunca compra depois de uma barra enorme no fechamento dela. Não se faz isso. De maneira alguma se faça isso. O que a gente precisa fazer é, a gente espera esta barrinha aqui. Ó. E daí, se essa barra aqui for rompida, e é importante que isso seja mencionado, se esta barra vermelha for rompida, todo mundo que vendeu nesta barra, acreditando que esse rompimento era falso, vai fazer o quê? Vai estopar. E se eles estoparem, basicamente isso vai empurrar o mercado para cima. Então o ponto mais sensato de entrada aqui seria na ruptura desta barra, com seu stop ficando abaixo desta mínima. E gente, isso não é um call. Isto não é um call. Eu só estou tentando explicar para as pessoas como funciona o conceito de operar congestões e de operar movimentos direcionais. Então, dentro de um movimento direcional, sim, nós podemos comprar toda a barra vermelha que for rompida, nós podemos comprar toda a mínima da barra anterior que for rompida, nós podemos comprar esse inside bar, nós podemos comprar essa mínima, nós podemos comprar esse preço de versão, podemos comprar essa barra vermelha ignorada, a perda dessa mínima. Todos esses pontos são válidos enquanto você tem um mercado direcional. Mas isso não é
Fato, isso não é verdade quando nós estamos no mercado não direcional. Então a pergunta que os senhores devem fazer para si mesmo todo o tempo é: estou em um mercado direcional ou estou em um mercado não direcional? E se vocês estiverem em um mercado em congestão, como é o que nós estamos vivenciando agora, a ideia é operar todos os traps que aparecerem. A ideia é operar todos os falsos rompimentos que aparecerem. Tipo, o cara que vendeu aqui foi muito feliz. Muito feliz. O cara que comprou aqui foi muito feliz. O cara que comprou aqui foi muito feliz. Porque isso aqui é um trap. Como assim, Stormer, isso aqui é um trap? Tu não tinha dito que o trap ele acontece somente em cima da máxima e da mínima do dia prévio? Ok, gente. Prestem bem atenção no que eu vou passar para vocês. Existem diversos tipos de traps. Existe o trap clássico, que é em cima da máxima e da mínima do dia anterior, e existe o trap de intradia. O trap de intradia ele acontece toda vez que o mercado tenta perder um fundo prévio, que nem este que andou aqui. Ele tentou perder este fundo e simplesmente o candle seguinte rejeita essa perda, dizendo: não, cara, vai ser estopado, vendedor. Eu estou te estopando. Então isso aqui, quando rompe a máxima desse candle, aciona o stop de todo mundo que vendeu nesse candle. E isso empurra o mercado para cima com violência. E isso que nós estamos vendo aqui é uma congestão. Isso é uma congestão. Dentro de congestão, a gente não opera os rompimentos. A gente opera os pullbacks dos rompimentos. Se eu fosse comprar isso daqui, sabe o que seria a entrada mais segura? A entrada mais segura, se eu não fosse utilizar o rompimento daquela máxima vermelha, seria: deixa romper. Deixa romper. Espera o recuo. E daí, esta zona de resistência agora vai ter virado suporte. E daí você compra aqui, com um stop de um candle, um stop curtinho aqui. Mas deixa romper, deixa te provar que já foi. Espere o pullback. Ah, mas nem sempre vai ter pullback, Stormer. Cara, o mercado já subiu simplesmente 2.852 pontos. Tu acha que ele vai conseguir romper de cara isso daqui? Vai subir mais 3.000 pontos? Não vai. Não vai. O que ele vai fazer, basicamente, é esperar um pullback para comprar o pullback. Entenderam? É melhor perder a oportunidade sim do que perder o dinheiro, sem dúvida alguma. Então, assim, não comprem rompimentos. Não comprem rompimentos. Eu entendo que o cenário atual é de congestão e, portanto, eu teria feito aqui com stop acima dessa máxima. Com o meu alvo aqui embaixo. Meu stop aqui é um stop de 170 pontos para um alvo de 400. Que é voltar para cá. Conseguiram compreender o conceito?